Boa noite na paz. Pode se sentar, queridos. Olha, domingo que vem nós teremos manhã pastoral. Eu quero te inspirar a estar aqui. Falaremos sobre fruto do Espírito. E tem sido um momento muito edificante para a igreja. Um momento de alinhamento. Um momento em que realmente vamos sendo tratados ali por Deus. Também, de igual forma, quero te inspirar a estar conosco domingo à noite, onde teremos batismos, e vai ser uma noite de grande festa. Então, não fique de fora, chame aquele que está desanimado, aquele que está longe do Evangelho, aquele que ainda não tomou uma posição real com Jesus, dizendo, olha, estou aqui. Inspire essa a estar aqui conosco. Eu acredito que teremos dificuldades quanto à quantidade de lugares aqui na igreja. Mas é uma boa dificuldade, há de convir. Então, já passei lá para o Ministério Diaconal para pensar em soluções quanto a essa situação, mas a prioridade sempre será, né, quem estiver chegando. Se tiver a quantidade de pessoas que tivemos no último domingo, a exemplo, eu acredito que não vai dar aqui dentro. Então, mas tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito e vai ser algo extraordinário, estou certo disso. Então, não fique de fora, domingo, dia 21, às 18 horas, batismos. E de manhã teremos aí um movimento de membros, eu penso que vai ser algo muito pontual, bem interessante e necessário para a edificação da igreja. Pega a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 1, versículo de número 20 ao 22. Romanos capítulo 1, do 20 ao 22. A igreja está tão em silêncio hoje, assim, tá um ar assim, pós-feriadão, que nem feriadão foi, mas para muitos foi um feriadão. Então, percebo que a igreja está tranquila. E eu tentarei dar uns gritos aqui com vocês, se Deus assim permitir. Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao 22, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Homens indesculpáveis. Homens indesculpáveis. Queridos, todas as vezes que podemos ler a Bíblia, um conhecimento nos é descoberto, ou melhor, corrigindo, nos é revelado. Tem até mesmo uma linha de pensamento que diz que, na verdade, não é que tenha sido revelado, é que os nossos olhos foram iluminados. Isso aborda mediante a seguinte percepção. Quando no período profético, ali com os profetas, no Antigo Testamento, Deus se revelava. E depois que esses profetas começaram a escrever, Deus ali inspirava, não dava apenas a revelação, mas também inspirava pessoas a escreverem aquilo que estava sendo visto, ouvido e percebido. Então, quando vem o período da graça, se diz que então nós não estamos mais no período da revelação, nem tampouco no período da inspiração, mas agora nós estamos no período da iluminação. Logo, ler
o livro de Romanos, a carta aos Romanos, corrigindo, a carta aos Romanos, é sim ser iluminado pelo Espírito Santo para compreendermos que algumas coisas que no passado eram realmente dificuldades para a igreja, ainda nos nossos dias continuam se apresentando como grandes dificuldades. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, nós estamos falando de um período onde os homens, ao se descobrirem, estavam literalmente mergulhando em uma vida perversa, uma vida pecaminosa, uma vida sem direção, uma vida que realmente estava criando contraponto ao próprio ser de Deus. Uma vida que não apenas criava oposição ao Senhor, mas que abria as possibilidades de todas as libertinagens possíveis. Todas as vezes que lemos Romanos capítulo 1, é impossível não lembrarmos de Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 6. Quando fala ali da corrupção generalizada da humanidade e a ação de Deus diante daquela situação. A diferença é que em Gênesis capítulo 5 e 6, Deus levanta Noé, logo a visão da arca, logo o trabalho, a inspiração do trabalho, e depois com a porta fechada, a iluminação das pessoas entenderem que aquele caminho que estavam vivendo era um caminho totalmente contrário da vontade de Deus. O ponto é que em Gênesis, a porta foi fechada. E não havia mais possibilidade de qualquer entrar naquela arca, a não ser que fosse da família de Noé e segundo a relação daqueles animais, segundo os seus pares. Já em Romanos capítulo 1, Paulo, ao abordar sobre a corrupção generalizada da humanidade, não está falando dos primórdios, do início de todas as coisas. Agora está falando de uma humanidade que avançou terrivelmente no pecado, e agora não apenas estavam se tornando fortes na terra, não apenas estavam se tornando oposição a Deus, mas agora estavam literalmente se divinalizando e fazendo com que eles mesmos fossem os deuses deles mesmos. Uma grande deturpação entre aquilo que é o divino e aquilo que é o criado pelos homens para viver segundo aquilo que eles desejam viver e não segundo aquilo que Deus quer que eles vivam. E a coisa vai se agravando a tal ponto, porque naquele tempo, ainda que estivessem vindo do período ali do Éden, o conhecimento ainda estava muito limitado. Mas quando nós falamos da carta aos Romanos, o conhecimento daquele povo se tornava o ponto decisório que fazia com que Paulo pudesse afirmar que eles eram indesculpáveis, porque eles olhavam as coisas criadas e viam a assinatura do Criador. Eles olhavam as coisas criadas e viam o DNA do Criador. Eles olhavam as coisas criadas e não tinham possibilidade de dizer que não acreditavam, não entendiam, que não viam qualquer possibilidade de existir um Deus todo-poderoso. Então o conhecimento daquele povo se tornou cada vez mais uma sentença contra eles mesmos. E quanto mais eles se afastavam do propósito de Deus, mais loucos se tornavam. Mesmo se chamando de sábios, mesmo autonominando sábios, eles cada vez mais se tornavam pessoas totalmente emburrecíveis. Inventei essa palavra. Pessoas que estavam totalmente ignorantes, segundo o conhecimento de Deus. Porque mesmo sabendo que era Deus,
Eles optavam em seguir os seus próprios caminhos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que Deus os entregou às suas próprias vontades. E eu sei que vocês conhecem esse texto. A Bíblia diz em primeiro ponto que aqueles homens, eles começaram a construir, criar divindades segundo os seus próprios padrões. Não era mais Deus que estabelecia aquilo que era correto ou não. Não era mais Deus a grande divindade. Mas segundo as suas próprias vaidades, eles criavam divindades que criavam concessões para as coisas loucas que eles faziam. Quanto mais longe de Deus, mais concessões o homem vai criando e mais deuses ele vai estabelecendo. Porque quanto mais longe de Deus, mais ele quer que alguma coisa, literalmente, assine embaixo pelas suas atitudes ridículas, e eles vão avançando em prol ou vão avançando em um afastamento generalizado do Criador. Olha, eu já namorei, na verdade ainda namoro, né? Minha esposa, estou namorando indo para 12 anos esse ano. É 12 anos, né, Fê? 12 anos. Então, número de governo. E eu aprendi uma coisa. Olha, quer ser abençoado no casamento? Ouve essa, jovens, adolescentes. Que de repente vocês nunca mais vão ouvir uma coisa dessa. Priorizem Deus desde o início. Priorizem Deus desde o início. Porque se não priorizar Deus desde o início, nós somos muito capazes de colocar o namoro até mesmo acima do próprio Deus. E quando isso acontece, há um claro afastamento. E por mais que nós achemos que o que nos une, o que nos faz amar o outro, é o sentimento forte que sentimos, avassalador, nós descobrimos no casamento que se nós não amarmos mais a Deus do que o nosso namorado ou namorado, nós seremos incapazes de resistir ao primeiro vento de dificuldades que enfrentarmos dentro do casamento, porque esses ventos chegam para todo mundo. Quem é adulto aqui entende isso que eu estou falando. Chega para todo mundo. É igual firmar o trabalho como Deus. Não, meu trabalho em primeiro lugar. É a mesma coisa. Depois que chega o vento, se nossa percepção não estiver firmada em Deus, se nós criamos deuses segundo no nosso próprio pensamento, de dizer Deus é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a fazer aquilo ali, nós perceberemos que a nossa casa vai cair com muita rapidez. Muita rapidez. Por isso, não façam como esses homens e mulheres da cidade de Roma, que construíam deuses segundo os seus próprios conceitos. E há de convir que, para o tempo que nós estamos vivendo, o que mais tem são deuses criados por invencionismos humanos que só servem para outorgar as loucuras de toda uma sociedade deturpada. Segundo ponto que nós entendemos aqui, e é muito lógico perceber isso, é que o afastamento de Deus faz com que os homens vivam todas as libertinagens possíveis. Quanto mais longe de Deus, mais próximo o homem está do pecado. Quanto mais longe de Deus, mais suscetíveis aos erros contínuos os homens estão.
E naquele tempo nós estamos falando não apenas do âmbito de loucura, como no caso do versículo 22 que nós estamos lendo. Nós estamos falando de uma deturpação da natureza humana, onde diz a mulher, por causa disso, mudou a sua forma natural de se relacionar, cometendo torpeza da forma como ela se relaciona. E o homem procedendo da mesma forma, relacionando-se uns com os outros, trazendo sobre si repentina destruição, uma clara destruição da figura da mulher no âmbito feminino e da destruição do homem na forma masculina. Me perdoe a simplicidade e a forma direta, mas às vezes quando nós estamos assim andando, conversando, é difícil às vezes discernirmos, hoje em dia, quando nós ouvimos uma voz longe, se estamos tratando com uma mulher ou estamos tratando com um homem. Parece que a coisa está se destruindo. E olha, pode ser louco pensar nisso, mas errado não é apenas aqueles que fazem isso consigo mesmos, mas errados também são aqueles que assinam embaixo dizendo: ah, que coisa maravilhosa isso que está sendo feito. Vamos lá ver se é isso mesmo que está escrito? Versículo de número 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as... Então nós estamos falando aqui daquilo que nós chamamos de possibilidades que vão se abrindo mediante um nítido afastamento de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus para a humanidade. Não estamos falando apenas de loucuras, nós estamos falando da deturpação, de fato, daquilo que conhecemos como a figura feminina e a figura masculina. E olha como nós percebemos o jogo sujo do pecado, se não é isso. É pegar aquilo que Deus criou e modificar essa criação de Deus, algo totalmente outro, fazendo com que aquela criação perfeita se torne cada vez mais algo outro, aquilo que de fato foi originalmente criado. E essa deturpação vai avançando, esse afastamento vai gerando, inclusive, a destruição daquilo que chamamos de instituição familiar, versículo de número 31. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O que nós olhamos hoje em dia como possibilidades, permissões, não são outra coisa senão uma nítida ação contra as verdades do reino de Deus, como uma afronta direta ao Criador. Mas o texto continua dizendo algumas coisas muito interessantes, porque eles são indesculpáveis. Porque, olha, eles criam deuses para si, deuses que os permite fazer aquilo que eles desejam e que racionalmente são loucuras. Já perceberam que no arraial cristão agora parece que tem um Jesus para cada igreja? Já perceberam isso? Quem já percebeu isso?
que existe uma Bíblia para cada igreja. Quem já percebeu isso? Né? Não, aqui na minha igreja é permitido isso. Não é. Porque interpretando, atualizando, compreendendo, olha, aqui não diz bem isso. Mas, sinceramente, me desculpa, assim, tem teólogo de plantão para tudo nessa vida. Mas um dia um pastor, amigo, virou para mim e falou: pastorzão, falei o quê? Deus não está chamando mestres. Deus não está chamando doutores. Ele fazendo ali menção no texto de Jeremias. Deus diz: e darei pastores segundo o meu coração. Pastores. Fala assim comigo, pastores. Quem estava no domingo de manhã aqui entendeu o que é uma igreja pastoral? Igreja pastoral, quando se fala de ministério pastoral, fala do... Quem lembra disso? Do cuidado. Não é isso? Não tem um pai que sabe que o filho vai se estrepar e ele com cuidado fala: não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Você é chato. Não faz isso. Vai dar problema. Vai dar problema. Deus está chamando pastores e não inventores da roda, não doutores das loucuras do tempo presente, não os pós-doutores das sandices dessa geração que estamos vivendo. Deus está chamando pastores, homens e mulheres que consigam olhar para essa geração com amor, com um olhar paterno, e ao mesmo tempo venha dizer: não, isso que estão fazendo não está certo, não é certo, não é legal, não vai dar bom, vai dar problema. As possibilidades criadas, de fato, não nos aproximarão de Deus, nos afastarão dele. Não é bom que procedamos desta forma. Não é legal que sigamos para este caminho. Precisamos sim nos voltar para o Criador, nos alinharmos com a vontade dEle, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No contrário, é caminho de dores. No contrário, é caminho de ilusões. No contrário, parece que estaremos testemunhando da graça, mas na verdade só estaremos evidenciando o nosso afastamento do Criador. Não somos mais conhecidos como um povo que parece com Jesus. Hoje nós somos mais conhecidos como um povo que parece mais com a cultura do mundo. Longe de mim chegar no tempo da minha mãe, que, pena da minha mãe, da minha X e todas as irmãs daquela época, que para ter a unha brilhando tinha que passar casca de banana na unha. Quem é daquele tempo antigo, né? Passar na unha, para ficar brilhando. Que botava o cabelo para alisar, no ferro de passar, botava um pano em cima e passava ferro quente para dar uma esticada no cabelo. Oi? Pente quente, vai esticando. Para botar o beicinho, para brilhar, passava um outro, coisa natural, tipo assim, para falar que estava com brilho. Porque se chegasse de forma que desse para perceber que estava com batom, poderia ser excluído. Não estou falando disso. Não estou falando desse excesso. Eu estou dizendo que nós passamos de uma proibição excessiva e passamos para uma possibilidades também excessivas, para possibilidades excessivas. Oi? Obrigado. Permissões exacerbadas. Até me ajudou a criar aqui um texto melhor. E aí, nós não podemos
nos alegrar porque estamos parecidos com o mundo. Nós precisamos realmente voltar para o Criador, e mesmo numa sociedade totalmente deturpada, precisamos resistir em desejar, em buscar ser igual a Jesus Cristo. Não falo sobre proibições humanas, de roupa, de velho. Vocês nunca me viram proibir nada aqui. Bom, uma boa parte, né? Sungão eu falo, não vai, né? Não vai, né? Não, vai lá para praia particular, curte lá, vai. Mas a maioria eu não proíbo, não. Né? Os irmãozinhos vieram, bermuda, pastor, estou de bermuda, pode entrar, filho, pode entrar, culto é para isso. Se um dia eu tiver saído, se eu sair, pastor, não deu tempo de ir em casa, você acha que eu vou deixar de vir na igreja porque eu estou de bermuda? Quem acha que eu vou deixar de vir para a igreja porque eu estou de bermuda? Hã? Eu vou vir para a igreja. Eu vou vir cultuar. O ponto é, se eu vou me permitir subir no púlpito para pregar, ou vou ficar ali na baixa e pedir para alguém assumir para mim. Mas o cultuar não necessariamente tem que ser aqui no púlpito. Posso cultuar muito bem daí. Entendes isso? Entendes o que ouvem? Não é questão de proibir, é questão de inspirar a se apresentar, se aproximar mais de Jesus. No contrário, fica complicado. No contrário, fica difícil. Por isso eu quero aqui terminar. Paulo escreve uma carta para uma igreja que estava no centro de uma cidade totalmente libertina. Mas mesmo assim essa igreja insistia em querer ser igual a Jesus. É possível nós estarmos no meio do antro da perdição e mesmo assim mantermos a pureza no nosso coração. Mesmo assim mantermos os princípios que são realmente diferenciadores. Por isso, eu quero aqui tecer alguns pontos dentre essa verdade. Primeiro, para você, adolescente e jovem, namore em santidade. Ponha limites. Priorize o reino. Não troque culto por saídas. Ande junto dos inícios, que no meio vai ser positivo e no final vai ser melhor ainda. Quantos irmãos hoje que encontraram Jesus depois de tantos anos já casados e hoje sabem o quanto faz falta o casal servir junto ao Senhor. E às vezes nós vemos casais tão novos, tudo para dar certo, mas fazendo tudo de errado. Tudo de errado. Jovens, adolescentes, comece certo para dar certo. Começar errado para depois dar certo. Quando consegue fazer isso acontecer, é um processo duríssimo, terrível. Chega a beirar a angústia. Segundo ponto, olha só que dicas maravilhosas. Casal, noivo aí, namorado, ame quem ame mais Jesus do que a você, porque se a pessoa não ama Jesus, dá um chute no bumbum e segue a tua vida. Vai doer 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente até 1 ano, mas no final você vai agradecer dizendo, foi livramento da parte de Deus. Fala assim, você ama mais Jesus do que a mim? A pessoa, na maioria das vezes, quando está apaixonada, fala assim, eu amo, aleluia. Aí fala, então vamos andar juntos. Porque se não andar junto, não tem amor. Amor que é só de palavra não é amor. Vamos juntos? Se falar assim, estou junto, aí segue. Se falar assim, não, aqui é demais, para na hora.
Não crie deuses que venham permitir os seus desejos. Se enquadre aquilo que a palavra nos orienta como princípios. Não abra concessões quanto a coisas sérias. Não abra concessões. Mas, pastor, já abri concessões, o que eu faço? Segue firme, porque tudo tem um período, a semeadura tem um período, depois que passar o período do fruto da semeadura ruim, virá o período do fruto da semeadura boa. Mas não dá para arrancar mais a árvore, que já está toda enraizada. Então, vamos embora, aprenda a conviver com essa árvore aí. Mas segue. Só não crie deuses que vão permitir determinadas coisas que vão longe da vontade de Deus, como diz a palavra, porque eles são indesculpáveis, porque eles sabem quem é Deus, eles conhecem a vontade de Deus e mesmo assim decidem fazer aquilo que não agrada a Deus, mas aquilo que unicamente, exclusivamente está agradando a eles mesmos, mas que está os levando a se afastarem da vontade de Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Adultos, ame cada vez mais o Senhor, mais do que a família de vocês. Porque se vocês amarem o Senhor mais do que a família de vocês, provavelmente vocês vão viver as mesmas lutas que estão vivendo, mas vocês vão ficar firmes, porque vocês amam mais a Jesus do que a família. Então vocês ficam firmes porque entendem que quem dá a família, ou quem permitiu ter a família foi Deus. Não abra possibilidades. A igreja estava num antro de perdição, mas elas se mantinham ali, firme em Deus. Paulo escrevia, olha, foge dessas loucuras que estão acontecendo. Mantenham-se puros. Mantenham-se puros. Qualquer loucura que apareça aí, querendo deturpar a mentalidade humana, querendo nos aproximar daquilo que não é da vontade de Deus, foge dessas loucuras. Foge dessas loucuras. Tem coisa que tem aparência de coisa bonita, mas que no final é feio demais. Parece que é bonito, mas é feio. Parece que é agradável aos olhos, mas no final vai virar uma perturbação. Antigamente eu ouvia com meu pai chegava da hemodiálise e botava numa rádio, que era um homem da Rádio Cidade, não lembro agora, que era um homem da voz rouca e só contava histórias tenebrosas. Hã? Não entendi. Do Gomes? Não. Hã? Tupi, Rádio Tupi, mas você lembra o nome do pagode, não, do programa? Patrulha da Cidade. Só contava coisa ruim. Aí teve uma história que me impressionou, que ele falou, era um conto, né, que ele no final contava, fazia um conto assim aí ele falou que um dia um homem estava lá, e aí se apaixonou por uma mulher perto do cemitério, era uma mulher bonita, toda bonitona, e ele só encontrava essa mulher na madrugada. Então, o ponto de encontro era na frente do cemitério na madrugada. E aí aquele homem começou a se relacionar com aquela mulher. E aí, num belo dia, ele se irmou de ir naquele lugar, ali durante o dia. Eu não sei por que razão, não lembro, já tem tantos anos. Mas o ponto é que aquele homem descobriu que aquela mulher, que deu o nome inteiro para ele, na verdade, aquela mulher era uma habitante daquele cemitério, porque ela já tinha morrido há muitos anos atrás. Então ele, segundo aquele homem lá da Rádio Tupi, aquele homem estava se relacionando com um morto, uma assombração.
né? E botava as músicas assim de terror no fundo. Aí nunca mais esqueci daquele negócio. Ficou gravado aquilo na mente. Então, é mais ou menos assim, né? Nós às vezes estamos achando que estamos nos relacionando com coisas vivas, mas na verdade, gente de Deus já estão mortas há muito tempo. Tem a aparência de que vive, mas já está morto. Quem dera que fosse quente ou frio, mas é morto. Vomitar-te-ei de minha boca, diz o Senhor para as igrejas da Ásia. Não aceitemos as possibilidades. Fiquemos com o evangelho da simplicidade. Mas pastor, a igreja tal permite. O pastor tal fala de um Jesus que ainda não conheço. Fique firme, porque nos últimos dias se levantarão tanto Cristos, e muitos dirão, Cristo está ali, e outros dirão, Cristo está acolá. Mas vocês, o que vocês fazem? Fiquem firmes. Não esmoreçam. Não abram possibilidades para loucuras. Mantenham-se firmes, mesmo em meio aos grandes vendavais do viver. A igreja estava ali no meio de uma cidade totalmente deturpada, entregue à imoralidade sexual, versículo de número 24, entregues às paixões vergonhosas, versículo de número 26, inclinada a disposições mentais reprováveis, versículo de número 28. Quanto a essa situação, só podemos dizer que foram consequências de uma nítida ação de desprezo ao conhecimento visível de Deus. Por isso, termino essa palavra dizendo, por que eles são inculpáveis? Porque eles sabem qual é a verdade. Eles conhecem a verdade. Eles enxergaram a verdade, mas ainda assim optaram em andar longe da verdade, andando na mentira. Não sei como você está aqui nessa noite. Cansado eu também estou, você também está todo mundo cansado. Mas eu não estou falando de cansaço, estou falando da alma. Como está a sua alma? Só existe vida com Deus quando nós nos debruçamos em querer ser como Jesus o é. Quanto mais próximos de Jesus, mais parecidos seremos do nosso Criador e mais distante estaremos da nossa antiga natureza, que era uma nítida, um nítido quadro do que era o afastamento do Criador. Nós éramos assim, mas desde que o Cristo nos alcançou, nossa postura mudou, a nossa forma de viver mudou, a maneira como nós falamos mudou, a maneira como nós ouvimos mudou, a maneira como nós enxergamos mudou. Tudo muda, porque o Cristo toma a nossa vida completamente e faz tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Por isso não aceite. Pastor, estou abrindo várias concessões. É essa noite de dizer, Senhor, não, eu preciso mudar. Mas pastor, agora eu tenho que pagar penitência. Para de bobeira também. Reconheça, peça perdão e siga. E se não está conseguindo largar, aí busque orientação de alguém sério, que possa pela palavra te ajudar a vencer essa que tem sido uma fraqueza para você. E aí, é assim, um ajudando o outro. E vamos seguindo. Fique sobre os teus pés se você pode, por favor. Eu preciso fazer 3 convites. O primeiro, talvez você chegou aqui nessa casa de oração e ainda não conhece o Cristo, mas você pode tomar uma posição voltando-se ao Senhor. Pode tomar uma posição reconhecendo esse Cristo.
Segundo, você pode ainda tomar uma posição voltando para o Cristo. Talvez você esteja longe do caminho. Terceiro, você pode tomar uma atitude quanto ao batismo, porque você conhece o Evangelho, mas mesmo assim optou, decidiu não se batizar. Mas hoje você toma uma decisão dizendo: eu preciso me batizar. Vamos cantar um pouquinho. Depois da metade desse louvor entrarei e estarei orando com vocês e os liberando. É o Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Aleluia, veio toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tem alguém aqui inserido dentre esses três convites que queira tomar uma atitude real com Jesus nessa noite? Tem alguém assim? Tem alguém assim? Hoje é a noite para você tomar essa atitude.
Vai para casa, meu irmão. Vai em Deus, vai em paz. Que você tenha uma noite muito agradável em Deus. Que você tenha uma noite de descanso, de refrigério. Confia, entrega. Nosso Deus, Ele não falha. Ele não falha. Pai Santo, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo em que nós nos reunimos aqui nesta casa de oração, com tantos irmãos e irmãs que vieram naquilo que chamo de quarta-feira de cinzas para um dia de vida e de renovo. Obrigado por cada criança aqui presente, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Obrigado pelos que hoje estão servindo na sua casa. Obrigado, Senhor, pelas muitas pessoas que nos acompanham através dessa transmissão. Que a tua boa mão possa continuar tratando a cada um desses corações, fortalecendo-os. No nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que acreditam digam: vai em Deus, vai em paz, vai viver a melhor semana da sua vida. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua